realmente, assim, é muito legal. Que bom que para você tá fazendo sentido, né? Essa abordagem. E com relação a isso de aplicar, né, na vida, enfim, botar essas habilidades que ele trouxe ali naquela tabelinha em prática, assim, eu confesso que, de forma assim, tá exatamente o que tá ali no livro que ele propõe, eu não faço com muita frequência, não. Eu faço mais os de atenção. De atenção eu consigo executar lá, que nem ele propõe, enfim. Mas outras eu não consigo, assim, exatamente como ele traz, sabe? Mas eu lembro muito do que a gente conversa aqui, do que a gente discute para minha vida, assim como o Marcelo e a Giovana falaram, né? Hoje mesmo eu tive que, para estar aqui hoje, eu tive que praticar algumas habilidades. Por exemplo, contextualizar vocês, né? Tem 2 dias consecutivos que está uma música altíssima, insuportável, tocando aqui. Eu tô com dor de cabeça, tô meio gripada, então, assim, tá me irritando. Eu tava num nível de irritação, e aí eu tive que praticar um pouco da aceitação. Botei ali, tá, vou aceitar isso, não vou, né, ficar reativa, que não vai adiantar nada, eu vou me estressar mais, eu não vou conseguir parar a música, enfim, né. E também alguns de difusão para estar aqui hoje, que aí eu estava, né, pensando, ai, mas eu tô toda ruim, tô estressada, aí eu vou ter que apresentar, será que eu vou conseguir apresentar direito? Ai, eu não fiz o slide, ai, eu sou uma incompetente, então já vai vindo, né, esses pensamentos assim, aí eu consegui, assim, hoje, né, principalmente por a gente estar abordando sobre isso, né, eu intencionalmente tentei praticar de forma mais ativa, e assim, deu muito certo, né, você vê que eu tô muito feliz por ter conseguido estar aqui hoje mesmo com esses imprevistos, assim, que, pô, me irritaram mesmo, me deixaram, né, estressada, afetada. E aí, nesse sentido, agora o próximo tópico que ele vai colocar é justamente isso, né, lidando com o estresse. E só uma parte, acho que tu... Ai, desculpa, Marcelo. Não, Não, pode Cris. falar. É que, não, eu ia dizer assim, mesmo com tudo isso, tu apresentou brilhantemente, porque tu foi falando assim, né, com eloquência, assim, fazendo todo sentido, né, então tu vê só, né, superou, né, legal. Obrigada. Então, Tainá, você está dando justamente o exemplo do estresse bom aí, né, no seu relato, né? Que há 2 tipos de estresse, né? O ruim e o bom. Tarefas estressantes incluem desafios positivos, como desenvolver novas relações, buscar oportunidades de emprego, participar de competições esportivas e criar filhos. Não devemos eliminar o estresse pela exclusão de desafios almejados, né? Assim, você está estressado, você sentiu um pouquinho desse estresse, mas porque isso tem valor para você, né? Tipo, então, você até se vincula também com o próprio processo por sentir esse tipo de ansiedade, de estresse, enfim, normal. Não estava conseguindo ligar meu microfone, mas é exatamente. Aí eu notei essa parte mesmo que você trouxe, né, do que ele fala sobre como lidar assim com o estresse. Aí ele coloca que as habilidades da ACT são úteis para lidar com o estresse, pois seus efeitos prejudiciais provêm mais da reatividade do que dele próprio. E aí ele coloca, né, há 2 tipos de estresse, o ruim e o bom. Aí, em termos técnicos, né, seria o eustresse e o destresse. O eustresse seria esse estresse bom, entre aspas, né? E aí, tarefas estressantes incluem desafios positivos, como desenvolver novas relações, buscar oportunidade de emprego, né? E é claro que também existe o estresse causado por pressões indevidas, principalmente profissionais, e por empecilhos de todos os tipos, como ficar preso no trânsito, a caminho do trabalho, ou percorrer processos burocráticos que consomem muito tempo. E aí você vê que, por exemplo, nisso são coisas externas, né? Realmente tem, assim, por isso que eu falei que eu tive que praticar também um pouco da aceitação, porque eu ia conseguir mudar, eu ia conseguir fazer que o vizinho desligasse lá o som que está 2 dias consecutivos altíssimo. Não ia, né? Então, aí eu acho que fica bem nesse exemplo, dá para a gente ver essa questão da reatividade. Eu percebi que eu estava muito reativa a isso.
Então, isso estava acentuando ainda mais o meu estresse, eu estava reativa demais àquilo, né? Mas quando eu aceitei de tipo, cara, eu não vou conseguir mudar essa situação, então assim, né? Foi melhor, eu consegui lidar melhor com o estresse, de fato. E aí, o último tópico, então, que ele aborda nisso de hábitos mais saudáveis seria com relação ao sono, né? E eu trouxe esse trecho aqui, mas antes aí o Marcelo chegou a pincelar um pouco, né, que ele traz, assim, nessa parte do sono, ele fala, né, que tá, a TCC é a abordagem que mais tem evidências, é a primeira linha para lidar, né, aí ele coloca aquele mas não é eficaz para todo mundo, né, aí ele fala que um dos motivos para isso talvez seja porque na TCC é isso, né? Tem a questão da reestruturação cognitiva. E para você reestruturar um pensamento, você tem que dar, de certa forma, valor para ele, né? Você tem que considerá-lo. Então, aí, nesse sentido do sono, às vezes a pessoa vai, né, ter um pensamento de, eu preciso dormir agora. E aí ela pode ficar um pouco, né, fusionada naquilo, e aquilo, óbvio, vai atrapalhar, né, ela a dormir. Aí, esse exercício que ele propõe aqui é justamente nesse sentido, para lidar com essas imposições que a gente coloca para nós mesmos, né? Nesse sentido de, eu tenho que dormir agora, enfim. Aí eu vou ler aqui o que ele propõe. Um exercício baseado na ACT que sugiro e considero útil para a dificuldade de dormir consiste em uma variação do método de atenção foco aberto. Propositalmente, coloque sua mente em um modo de atenção ampla e imprecisa. Talvez ajude considerar essa prática como uma forma vagarosa, indistinta e imparcial de observação atenta, identificando cuidadosamente qualquer atividade mental que se destaque, mas sem interesse excessivo, né? É isso, você ficar ali atento no sentido de não, né, se fusionar com o pensamento e com situações externas ali também, né? Sei lá, um barulho, alguma coisa assim. Basta acolher passivamente o que surgir em sua mente, da mesma forma que você acolhe a água quente de uma banheira. Não se concentre tanto em pensamentos ou outras experiências como nos exercícios típicos de atenção. Observe com calma o que surge, perceba os espaços vazios e não faça nada com essas experiências e lacunas. Talvez seja útil conceber esse exercício como um desemprego temporário, não há trabalho nenhum a fazer. Enquanto o seu corpo sabe como dormir, sua mente, solucionadora de problemas, não tem esse conhecimento. Essa prática ajuda a convencê-la de que não há nenhum esforço a ser realizado. Eu achei muito interessante isso que ele colocou como talvez seja útil conceber esse exercício como um desemprego temporário. Eu dei risada nessa hora, achei muito engraçado. E, de fato, né, poucas vezes, não, acho que, assim, de modo geral mesmo, eu acho que se não fosse intencionalmente, através de um exercício, assim, proposto, quando que no nosso dia, assim, a gente vai ter isso pra gente de, não há trabalho nenhum a fazer? Porque a nossa mente está o tempo todo lá, né, pensando, tentando, sei lá, solucionar alguma coisa, lembrando de alguma coisa. Então, achei esse exercício que ele propõe muito legal, assim, não só para, claro, né, ele colocou aqui no contexto de sono, né, para a pessoa, talvez, se ela está tendo uma dificuldade para dormir por causa dessa questão dos pensamentos, né, mas eu achei legal, assim, para ser colocado em prática em qualquer momento, assim, do dia também, né, que você vê ali, está muito atribulado, os pensamentos estão muito acelerados, né. Então, pensa aí, desemprego temporário, não há trabalho nenhum a fazer nesse momento. Eu fiquei com vontade de praticar essa habilidade aí em algum momento, acho que vai ser legal. É interessante, né? Porque, tipo, a pessoa com insônia, aí ela, não, me comprometi a dormir, né? Mas ela está justamente dentro de uma lógica em que não dormir é um problema que precisa ser resolvido, né? E aí ele fala que a insônia, ela contém essa ironia, né? À medida em que ela é reconhecida como um problema, a grande chance é que, enfim, que ela seja reforçada, porque você vai ativar, né,
esse padrão da resolução, né? E eu gostei dessa ideia aí de um desemprego temporário, porque se é um desemprego mesmo para valer, você volta a ter um modo resolução de problema, que é eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que... Nananana, né? Agora não, é um desemprego temporário, tipo, sei lá, daqui a um mês eu vou estar de volta. Então, sabe, é difícil a gente conseguir, assim, a gente está tão acostumado nessa perspectiva de resolução de problemas, a gente quase que não consegue alcançar mesmo, né? E aí, como isso tem implicações para a questão da prática da atenção, né, dessa atenção aí intencional, direcionada, né? É que muitas vezes, né, as práticas de atenção plena, elas estão dentro desse padrão de resolução de problemas, e aí ela acaba realmente não ajudando para esse problema específico. E aí ele sugere esse tipo de atenção plena que teria um foco aberto, né, que é quase como se dissesse que não há, na verdade, foco nenhum, né, e as coisas vão aparecendo na tua mente, você dá uma atenção a elas, né, mas assim, você mantém essa ideia de que não há nada a ser feito, não há nenhum esforço a ser realizado, né, e aí isso, em tese, né, provocaria o tipo de relaxamento necessário, que não é o relaxamento da mente em si, é o relaxamento da disposição de resolver. Da disposição de resolver. Assim, será que é possível a gente se desligar um pouquinho dessa disposição de resolver? Sim. E, né, realmente eu achei assim que nesse momento eu achei bem pertinente esse exercício, assim, né, para hora de dormir, enfim. Eu até no momento não tenho nenhum paciente, por exemplo, com problemas, né, para dormir, enfim, com insônia, mas com certeza eu acho que eu traria esse exercício, assim, porque eu achei bem legal. E aí, agora se encerrou, né, o capítulo 15. Seria agora o 16, que é saúde mental. Só que para esse capítulo eu não cheguei a anotar nada, não. Eu vou interromper aqui o compartilhamento, então. E aí ele vai falar sobre os principais transtornos mentais, assim, né? Eu, assim, não gostei tanto desse capítulo, não, porque para mim pareceu, sei lá, parece como eu posso dizer, um artigo assim de prática baseada em evidência, no sentido de qual terapia é mais indicada para cada transtorno. Me pareceu um pouco isso, né? E eu, sei lá, achei um pouco maçante, mas assim, tem coisa legal também que ele traz, né? Isso que você citou no começo, Marcelo, né? Do próprio conceito, né? De transtorno mental, que na sociedade atualmente parece que está um pouquinho ali distorcido, né? Que associaram muito essa questão do modelo biomédico, né, sendo que são coisas essencialmente, né, distintas, assim, uma doença é aquilo, existe uma etiologia, né, uma causa específica, enfim, isso talvez nunca aconteça com um transtorno mental, né, talvez a gente nunca identifique, de fato, sei lá, um marcador biológico que cause. Então, são coisas completamente distintas, né, e você associar, né, essas duas questões na mesma lógica, realmente traz isso que você trouxe, né? Que aí, por exemplo, é uma doença, então não tem o que a gente fazer. O problema da pessoa, sei lá, se ela se infectou, se ela tem disposição genética, a gente não tem nada a ver com isso, o problema é dela. E talvez abra margem para uma lógica um pouco assim, né? De culpabilizar também a pessoa pelo desenvolvimento do transtorno, né? Assim como existe com relação às doenças, né? Você vê que às vezes, sei lá, a pessoa desenvolve um câncer, porque fuma demais. E nem sempre, né? É por isso. Então, realmente, essa parte, assim, eu achei legal ele trazer. Ainda mais com essa perspectiva de colocando como um problema de saúde pública, né, e até social também, né, nesse sentido de esse problema é nosso, esse problema não é só das pessoas que têm esse transtorno, né, enfim. E aí, você quer falar alguma coisa? Pode falar, fica à vontade. Exato, essa frase para mim ela é uma frase fundamental, né? Que é o problema da saúde mental não é o problema deles,
é um problema nosso, né? Isso significa que todos nós temos, digamos assim, de certo modo, uma tarefa de caráter comportamental, né? Tendo ou não determinadas características ou determinadas predisposições, né? Aí ele dá exemplos até dá exemplo do cara lá daquele filme, Uma Mente Brilhante, né? Que, enfim. Mas aí eu tava pensando sobre essa questão da doença, né? Ok, tipo, a gente precisaria de um outro paradigma, né? Ele fala assim, a gente precisaria de um outro modelo para poder lidar com as questões de saúde mental de uma maneira que não seja biomédica, de uma maneira que não seja como uma doença, né? Aí você deu o exemplo aí do câncer, de algumas doenças, né? Tem uma escritora que é a Susan Sontag, não sei se vocês já ouviram falar dela, ela tem um livro assim, né, chamado A Doença como Metáfora, né, em que ela trabalha, porque ela teve câncer na década de 70, e depois ela se... Desculpa te interromper, mas eu me lembrei agora dessa. Olha, faz muito tempo que eu li esse livro, muitos anos, séculos, mas agora me lembrei. Pois é um livro muito interessante, A Doença como Metáfora, porque assim, ela teve câncer na década de 70, ela não tinha nem 40 anos ainda, e ela teve vários outros tipos de câncer ao longo da vida e foi falecer com quase 80 anos, assim, né? Mas ela já começou a perceber que existia toda uma retórica vinculada à doença, né? Uma delas era essa, que te responsabiliza de alguma maneira. Ela resgata a forma como as pessoas encaravam a tuberculose no século passado, e aí agora ela fala sobre as novas metáforas do câncer, e ela critica muito uma espécie de retórica militarista. Aí, nesse aspecto, eu acho que ela tem muito a ver com o Reis. O Reis começa o livro anterior que a gente leu, começa dizendo assim, né? O livro anterior é Saia da sua mente e entre na sua vida. Ele começa dizendo assim, lutar para viver não é viver. Lutar para viver não é viver. E a Susan Sontag, ela usa a seguinte expressão, né? Deixemos as metáforas militares para os militares. Porque a gente usa muito essas metáforas bélicas, né? Tipo, você é um resistente, você vai vencer, você a doença está invadindo. As pessoas usam metáforas de combate, metáforas de guerra, de guerrilha, de luta, né? E aí ela diz assim que, na verdade, essa coisa assim, tipo, isso aí tem muito a ver também com a forma como a gente pensa a própria morte. A gente pensa na morte como uma coisa que vai acontecer a qualquer momento de uma maneira inconsciente. Então, ela vai vir, não vai haver nenhum processo, nada, 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 entendeu? Então, se a morte envolver processo, esse processo significa sofrimento. Aí ela diz, não necessariamente o processo deve significar sofrimento. E esse tipo de reflexão, que é a reflexão sobre a morte, não é a reflexão só dos doentes terminais. Não é só uma reflexão só, né, das pessoas que estariam em combate contra uma doença muito difícil. A reflexão de todos nós, entendendo? Que vai nos vincular ao problema de uma vida significativa, dos valores que estão envolvidos, né? Ou seja, das coisas que realmente importam para uma vida significativa, entendeu? Então fica aí a sugestão. Ela escreveu a doença como metáfora, que aí o foco é a tuberculose e o câncer, e depois ela escreveu um outro texto chamado A AIDS como metáfora, que já é um desdobramento do texto anterior, e eu acho que esses textos eles se conectam bastante com essa perspectiva do Reis, né? Em vez de focar no combate, você foca na sua vida com propósito, com sentido. Sim, eu acho que foi a Renata, ela comentou aqui do livro da Ana Cláudia Arantes, né? Da morte é um dia que vale a pena viver.
não sei se foi ela que fala essa frase, que é falar de morte é falar de vida, porque de fato, né, a morte, o momento derradeiro ali, nesse contexto de cuidados paliativos, né, esse momento é propício para a pessoa pensar, repensar sobre a própria vida, né, sobre o que ela quer, então, nos momentos talvez finais dela, né, qual é a vida que ela quer viver, então, né, como que ela quer, sei lá, se despedir, enfim, de qualquer forma vai estar se voltando para a vida também. Então, achei legal. Depois você manda o nome desses livros no grupo, Marcelo, que você citou. Beleza. Aí, Mando sim. você quer falar, Cris? Pode falar. Oi? Eu? Não, eu Porque não. o microfone tinha... Pareceu que Tá. ele tinha ativado, mas então tá bom. Tá, desculpa. Nada. Aí, beleza, né? Ele introduz esse capítulo aí de saúde mental falando sobre isso, né? Do conceito de doença mesmo. Aí depois ele vai abordar torno específico, assim. Não todos, né? Ele cita alguns aqui. Aí o primeiro que ele traz é a depressão, né? Aí ele fala, assim, brevemente de alguns dados epidemiológicos, né? Que, né, é o transtorno